Criciúma ainda continua de luto. A morte de 2 bebês fez com que toda a cidade se sentisse de uma forma revoltada. Nós estamos falando de 2 crianças que estudavam na mesma creche e na mesma sala. Nós vamos conversar a partir de agora com o Adriano e a Bruna, e são os pais do Miguel, criança de 1 ano e 5 meses, que infelizmente nesta terça-feira última veio a falecer, e existe toda uma desconfiança que seja a meningite. Por mais que ainda não tenha o resultado oficial do exame, este caso todo está sendo tratado como um caso de meningite. Mas eu converso aqui com a Bruna e o Adriano. É um momento muito difícil para a gente, porque eles estão numa situação de comoção total, não poderia ser diferente. Não estão nem na casa deles, estão na casa da mãe dela, porque não conseguem ficar em casa. Enfim, muito recente, 48 horas da perca de um menino que toda a família amava e adorava. Bruna, momento difícil, eu sei disso, mas eu gostaria que você falasse pra gente toda a história de sofrimento, de dor que você passou em relação ao caso do teu filho. Ele começou com febre no domingo, de noitezinha. Aí até então eu dei as gotinhas de remédio pra ele, dei um banho, deixei ele só de fraldinha e camisetinha. Aí ele foi baixando a temperatura, mas daí quando era ali pelo umas meia-noite ali, ele voltou a esquentar. Meu marido pegou ele no colo, ele começou a vomitar. Aí a gente pegou e fomos levar ele pro hospital, né? A gente chegou lá, acho que era por volta ali de quase 1h da manhã. E passamos pela triagem e tudo. E já na triagem a moça falou pra nós que tava demorando em torno de 3 horas pra eles chamar pro consultório, né? E 3 horas para chamar a primeira vez que você foi. Porque quando a gente vai, passa pela triagem primeiro. Daí pode ver, ela entrou na triagem, para entrar na triagem é rápido. Para depois passar pelo médico, que é a tristeza. E a moça me já falou, 3 horas. 3 horas. Uma criança com meningite se atende depois de 3 horas. Aí você chegou lá, ela foi para triagem, demorou quanto tempo para ela ser atendida? Então, daí ele só chorava, bem caído já. E ficou a madrugada toda chorando ali. Aí ele começou com uns machucadinhos na boca, assim, ó, nos cantos. Começou a sair sangue. Quando eu vi sangue, eu me desesperei. Comecei a chorar e falei que meu filho tinha que ser atendido naquela hora ali. Daí eles colocaram ele ali pra dentro. Aí, na madrugada, era um médico que tava atendendo. Aí eu entrei no consultório. Como o Miguel não parava de chorar, ele falou que ele não tava conseguindo examinar ele. E falou que ia medicar ele primeiro. Aí ele pegou e mandou tomar uma medicação ali de dipirona. E daí ele tomou a medicação. Daí eu peguei e fiquei no quarto de observação. Fiquei no quarto de observação. Mas só pra gente entender, Bruno, isso daí demorou quanto tempo? Da triagem até o médico atender? Demorou 3 horas, porque quando eu ia demorar mais no caso, porque tinha mais uns 2 na minha frente ainda, que tinham chegado antes de mim. Eles só me colocaram pra dentro porque eu comecei a chorar e falei que meu filho tinha que ser atendido e me desesperei, que ele tava sangrando a boca, ele tava saindo sangue da boca dele, e daí eles pegaram e colocaram pra dentro. Não conseguiu examinar ele, daí deram esse medicamento de dipirona. E daí eu peguei e perguntei pra enfermeira, quanto tempo vai demorar pra mim voltar pelo médico pra ele examinar? Porque ele mandou fazer esse medicamento, mas eu não sei o que o meu filho tem.
Eu vi que ele não tava bem, ele nunca tinha ficado daquele jeito. Aí ela falou que era em torno de 1 hora. Deu 5, deu 6 da manhã e nada. Aí eu vi que tinha já pessoas que estavam chegando ali, já estavam passando pelo consultório. Por que eu estava esperando ali ainda na observação, sendo que eu nem sabia ainda o que o meu filho tinha? Aí eu peguei e falei isso com uma enfermeira, ela pegou e me colocou na sala, daí já era uma outra médica, tinha mudado o plantão. Aí era uma outra médica, uma mulher, aí ela pegou e falou que ia examinar ele, né? Daí ela examinou ele e tratou como estomatite. Ela receitou um anti-inflamatório e me liberou. Aí a gente passou na farmácia, tudo, comprei o remédio, comecei a dar pro Miguel. Aí segunda-feira a gente voltou de manhã. Só um pouquinho, porque aqui eu quero mostrar isso aqui que comprova o que ela falou, porque isso daqui é do Instituto Ideias, né? É a comprovação de que ela entrou no hospital à 00:54 e foi liberada às 6h47 da manhã. Então ela ficou a madrugada todinha desse período com a criança lá dentro do hospital. Só para mostrar isso daqui, porque eu sei que vai ter gente que vai contestar, e daqui depois nós continuamos esse trabalho, e a gente quer mostrar isso daqui, ó, das 00:54 às 6h47. Esse horário que ela ficou e depois foi liberada. Bom, Bruno, depois você foi liberada e trouxe o Miguel para casa, voltou com ele. Sim, daí ela até falou para mim sobre as coisas assim que ele tinha que comer, que ele não podia comer coisa quente, que era só coisinhas mais geladas. A gente ainda foi no mercado, comprei iogurte, comprei danoninho, comprei bolachinha que ele gostava, tudo pra dar pra ele. E daí chegou segunda-feira de tardezinha, ele tava bem caidinho. Daí quando eu vi no Face a notícia do Vicente, eu entrei em desespero, porque ele estudava na mesma sala que o Miguel. Ele tava na mesma salinha do Miguel ali na creche. Eu entrei em desespero. Eu liguei pra firma do meu marido, que é longe, mas mesmo assim, daí ele também ficou desesperado. Ele deu jeito de vir embora. Eu levei o Miguel pra lá de novo. Aí o hospital tava bem cheio. Mas daí eu peguei e falei assim, ó, pelo amor de Deus, o meu filho tava na sala do Vicente, ele tinha contato com ele, meu filho nunca ficou assim, atende ele, por favor. Eu passei pela triagem, aí eles colocaram uma pulseirinha de emergência nele. Eu achei que eles iam fazer alguma coisa com meu filho. Aí, quando entrei no consultório, a médica pegou e examinou, tinha ela e mais dois médicos com ela. E eles examinaram ele, mas não fizeram nenhum exame, só exame ali físico mesmo. E voltaram a falar que era estomatite. Mesmo você dizendo que ele estudava na mesma sala da creche, que o menino havia falecido de meningite, mesmo com todo esse relato. Sim. Ela ainda pegou e ela ainda pediu pra mim qual era a medicação que eu tava dando, qual era o anti-inflamatório, que a outra médica na madrugada tinha passado. Eu peguei e mostrei pra ela. E daí ela pegou e receitou uma pomada para passar por dentro da boca dele. Disse que aquilo ali na boquinha dele era as feridinhas da estomatite. E daí me liberou. Foi bem rápido. Vocês voltaram para casa? Aí a gente voltou para casa. Aí naquela noite a gente viu que o Miguel não tava bem. Ele começou a ficar gelado. A boca dele. Começando a pele dele ficar diferente.
A gente levou o nosso filho de madrugada, assim, ó, de manhã bem cedo. Nosso filho praticamente morto nos nossos braços. De novo pro Santa Catarina. Terceira vez em 2 dias. Aí chegou lá, a médica tava, essa que liberou à noite, ela tava trocando o plantão dela bem na hora que eu cheguei. Aí chegou um médico que ele é mais, o médico mais velho, né? Aí só a gente chegou, ele já disse que era 90% de chance que era meningite mesmo. Eles já começaram a furar o meu filho todo pra conseguir um acesso e nada. Tinha, no instante, assim, ó, aquela sala encheu, tinha mais de 10 pessoas dentro e todo mundo, assim, já botaram ele no oxigênio, tudo. Meu filho tava morrendo já. Se tivesse feito isso antes, quando a gente tinha chegado lá, ele não tinha acontecido isso. Bom, é muita comoção contar a história. Na verdade, aí depois a gente já sabe a história. Levaram para UTI, houve uma parada e na UTI, infelizmente, o Miguel acabou falecendo. Bem, isso aqui é a história de uma mãe e de um pai, né, que perderam o filho. E ela aceitou falar porque serve de alerta aí ao que está acontecendo com a área de saúde, principalmente com o Hospital Santa Catarina. Aqui, gente. E para muitas pessoas que ficam falando que a causa ainda não, que deu negado, isso foi o que falaram pra gente. Eu não vi nada ali, ó, do exame escrito falando que foi negado. Eu tenho agora, é isso aqui, ó, lá da SVO. Isso aqui, ó, já mostra os choques. Cético. Ali que ele teve e a meningite. Eu quero, ô Jean, filma aqui, bem aqui, ó. Que isso aqui é uma declaração de óbito, infelizmente, do Miguel. E a causa da morte anote somente diagnósticos por linha, né? Causas da morte: choque séptico e meningite, que está escrito aqui. Então tá mais do que provado. E aqui, eu quero que você pegue aqui que o laudo foi feito por um médico, que é o Dr. Daniel Ronk, que está aqui, ó, CRM, tudo certinho, para que a gente comprove de uma vez por todas essa história de dizer que não é meningite. Se não veio ainda do laboratório, sei lá da onde, é por incompetência do Estado. Mas aqui é um atestado de um médico que está testando a morte da criança. Então, ó, quero mostrar mais uma vez. Tá? Para quem tinha dúvida, a dúvida para aqui. Tá bom? Tá aqui. Bom, eles estão agora na casa da mãe da Bruna, a Bruna e o Adriano. O Adriano trabalhador, a Bruna também começaram uma vida, uma família agora, né? Primeiro filho, né? Na verdade, do casal. Houve, infelizmente, essa interrupção, né? Mas o que a gente pode dizer aqui para vocês também não é fácil, né? Por parte da gente, é dizer que vocês são jovens, né? E que vocês têm uma vida toda pela frente, mesmo com a dor da perca do Miguel, né? Há uma vida toda pela frente, temos que recordar agora o Miguel com aquela alegria que ele tinha. Essa aqui é a realidade. Sei que é difícil, é muito difícil para uma mãe, para um pai, a perca de um filho, mas que a história de vocês sirva para cuidar das outras crianças que estão aí, que podem ser vítimas da mesma história. Tem que ser tomada alguma providência, não pode ficar assim. Não pode abrir essa creche, não é a primeira, não é a segunda vez, já é mais, já teve outros casos ano passado, tudo, não pode ficar assim, não pode, ter que ser tomada alguma providência. Eu não quero que essa dor seja de outro pai, de outra mãe, de uma criança inocente. Meu filho nem entendia o que estava acontecendo. Ele olhava ainda pra mim assim, ó, ele morrendo. A gente sabe, é muito difícil. Olha, gente, só para comprovar que a coisa aqui foi tratada como caso de meningite, aqui foi o remédio dado aqui para a família, que são remédios que se tratam aí, né, da prevenção da meningite. Está aqui, ó. Eu quis vir na casa da Bruna, que eu sei que é um momento difícil, mas é que é para a gente dar algumas respostas
de alguns comentários que estão acontecendo e vim saber da pessoa que viveu o drama e saber o que foi. Eu que sirva de lição, viu, Bruna, a tua dor que você está sentindo, que fique aí de alerta para os pais e para as mães e para as autoridades principalmente, que façam alguma coisa em relação à área da saúde. É difícil a gente falar sobre isso, mas necessário, porque foi um caso que chocou toda uma cidade, toda uma região, pode ter certeza, né, que foi, infelizmente, a ida do Miguel. Quero agradecer vocês por falar com a gente numa hora tão difícil e deixo aí os microfones abertos para que você faça a sua mensagem final. Ai, foi um pedaço de mim embora. A minha vida eu vivia pelo meu filho. Eu não vou mais nem saber fazer mais nada agora sem ele. 1 ano e 5 meses, ele tinha tanta coisa pela frente. Ai, tanta coisa. Ai. Quando já mandaram uma psicóloga ficar ali com a gente o tempo todo, depois que eles levaram o Miguel pra UTI, não deu nem tempo. Depois eles falaram que ali na sala ali de emergência já tinha dado uma parada nele ali. E quando foi, só entrou na UTI, já deu outras, eles ficaram, a gente viu mesmo que tava demorando muito pra eles chamar a gente. Ficaram mais de 2 horas ali tentando reanimar ele. A médica ali da UTI, a gente não tem o que reclamar, mas assim, ó, por que já na primeira vez que a gente foi, já não tomaram providência, né? É muito difícil, né? A gente conheceu toda a história desse casal, é muito difícil a dor que eles estão passando. Olha, é uma coisa difícil até da gente encerrar e terminar a matéria. Mas nós vamos encerrando, mostrando esse caso e espero que medidas urgentes terão que ser tomadas em relação a esta creche, porque a população não pode, outras famílias, passarem pela mesma dor que ela está passando.